Fala galera, aqui é o Alexandre do canal Alexandre Games e hoje vamos falar de uma das atualizações mais importantes do Hero Wars Alliance nos últimos tempos ou neste ano, as novas relíquias lendárias do Tempos. E hoje eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês. Eu consegui a relíquia do Tempos aqui para testar e conseguir relíquias hoje está caro de qualquer herói. Então se você é jogador free to play, jogador econômico ou até mesmo quem gasta, mas quer investir certo, sem erro, esse vídeo pode salvar de economizar recursos aqui no jogo. Porque não adianta só sair pegando relíquia no impulso e comprando qualquer uma. A gente precisa entender o que muda no herói e o que muda no Tempos. Então se você quer saber, fica até o final que eu vou explicar tudinho para vocês qual a melhor relíquia, onde você deve parar, onde é o melhor custo de investimento para vocês. Então, qual nível compensa comprar do Tempos? Qual é o nível que é luxo? E qual nível muda a conta de verdade que vale a pena? Então, senta aí, pega o papel até se quiser me marcar, para depois não esquecer. Mas se esquecer, também vai ter no blog alexandregames.com. Quem é o Tempos hoje, galera? Tá? Vamos ver aqui o meu Tempos aqui, olha só. Cadê ele? Vamos procurar. Perdi minha água aqui, tô com sede e perdi minha água. Bom, cadê o Tempos? Cadê? Tá aqui o meu Tempos, olha só. Tempos. Antes da relíquia, o Tempos era o quê? Era um herói que já era excelente. Não tinha o que contestar de tão bom que ele era. Ele é um suporte controlador, pessoal. Ele controla o campo de batalha. Ele traz o inimigo com o tempo, é o controle do tempo. Congela o tempo, aumenta a duração dos debuffs e buffs, atrapalha a ult do adversário. Ou seja, ele não é aquele herói explosivo que causa dano. Ele faz o que? Ele desmonta o time inimigo, especialmente contra times de equipes rápidas, tipo Carne Aida, equipes dependendo da ultimate para causar dano, equipes físicas, times que precisam encaixar o combo certo para funcionar. Então o Tempos entra e faz uma bagunça nesses times. Mas agora com a relíquia lendária, ele sobe para outro nível. O Tempos tá mais forte ainda. Muita gente consegue com passe do evento aqui para pegar a relíquia 1, tá bom? Vou ser honesto. O custo da relíquia tá bem caro. Então assim, com passe dá para pegar ela aqui e depois você pode pegar na loja Hub lá usando o código Alexandre Games. A relíquia no nível 10 já começa a ficar cara, porque você tem que ter um monte aí de fragmentos de relíquia. Precisa foco ou dinheiro. Aí é um alto custo mesmo. Aqui já entra investimento sério. A relíquia é nível 30. Já fica mais pesado, tá bom? A nível 30 é pesadíssimo para conseguir. Só quem ama o Tempos mesmo, ou que é baleia, ou jogador muito estratégico, que vai pegar aí a relíquia 30. Então a pergunta vale tudo isso? Relíquia do Tempos, Alexandre? Vamos por partes, eu vou explicar uma a uma aqui. Vamos lá, cadê as relíquias dele aqui? Olha só. A relíquia de nível 1, galera. Tá bom? A relíquia de nível 1. A cada 15 segundos, Tempos cria uma aura por 4 segundos. Essa aura aumenta a perfuração mágica dele e dos aliados próximos. O Tempos não é um causador de dano, mas ele também vai causar mais dano que ele mesmo. O que isso significa? Ou seja, a relíquia no nível 1 já é uma skill a mais. Ou seja, o herói não vai ter 4 skills, ele vai ter 5. Então, a perfuração mágica é o que permite o dano mágico atravessar a defesa dos inimigos. Isso ajuda Iris, Phobos, Orion, Satori, Fólio, Miu, tá bom? Heróis fortíssimos aí, Cristallars, qualquer mago aliado, mas principalmente se for da Eternidade. A gente tem a Iris e o Phobos agora, que recebeu a relíquia está muito forte. Então por que é tão forte? Por quê? Essa habilidade aqui é uma automática, é uma passiva. Não depende de ultimate, não depende de carregar energia, não depende do time inimigo, ela simplesmente ativa e fortalece o inimigo a cada 15 segundos. Então é muito bom. Veredito, pessoal, veredito. Vamos lá. Nível 1, relíquia 1. Vale a pena? Sim, vale muito a pena. Se você puder investir, vale a pena. Se você usa o Tempos, esse é um investimento, no meu ponto de vista, obrigatório, no mínimo a relíquia 1. Tá bom? Para mim, no meu ponto de vista. A nota custo-benefício, eu vou dar nota de custo-benefício, porque lá no site eu botei prioridade e eu botei todas elas altas. Até um seguidor aqui do canal veio aqui hoje e perguntou: Alexandre, é tudo prioridade máxima mesmo? Sim, é tudo máxima, porque são tudo boas. São buffs e debuffs para os aliados e para o Tempos. Então, a relíquia no nível 1 é nota 10 de 10, tá bom? Se você puder pegar uma só relíquia, pega nível 1 aqui, que já vai ficar muito bom
pro Tempos, tá certo, pessoal? Não deixe de pegar pelo menos a nível 1. Bom, e a relíquia nível 10, pessoal, olha aqui. Ela faz o quê? Faz uma melhoria da skill normal. Então, antes ela faz o quê? Enfraquecer os inimigos distantes na frente, né? E atinge todos os inimigos na frente dela. Agora no nível 10 todos vão ser atingidos, tá bom? Ó, agora causa debuff em todos os inimigos. Então o que muda na prática? Antes podia pegar o alvo limitado. Agora pega muito mais alvo e reduz o ataque físico. E reduz, né, causa debuff aqui dos inimigos na frente, tá bom? Porque ela está reduzindo o ataque e a vida máxima. Isso aqui no Relíquia nível 10, pessoal, vai, então, causa em todos, antes era só em alguns, agora é todos esse debuff aqui na habilidade. Então, vida máxima reduzida, ataque físico destruído, isso destrói os estímulos físicos. Por exemplo, a Yasmine e Kyla vão ficar muito mais fracas aqui com esse debuff aqui, Dante também, tá bom? A vida máxima é reduzida, ou seja, isso é forte demais. Para alguns heróis depende de sustentação, tipo times de Birna, de Aidan, depende da vida máxima, e o Tempos reduz a vida máxima aqui. Então fica muito forte aqui. Então aqui no nível 10, pessoal, se você usa o Tempos na arena, na grande arena, essa habilidade é muito boa. O custo-benefício dela, no meu ponto de vista, é nota 8,5 de 10, tá? Porque a nível 1 já te entrega muito mais, já entrega bastante, mas essa aqui vai melhorar a consistência da habilidade. Veja bem, ela é boa, mas a 1 é muito melhor ainda. Agora, vamos ver aqui a outra melhoria aqui. A gente tem essa habilidade aqui também do tempo, tá bom? Que é a anomalia temporal. Essa não recebeu melhoria da relíquia, mas olha aqui. Queima energia do inimigo aqui, então, muito boa também, tá bom? Então, aí agora ele vai para a relíquia nível 20, tá bom? Ela é forte, mas já fica pesada aqui o custo-benefício, tá bom? Porque é muita relíquia aqui para chegar do 10 ao 20 aqui. Então, agora os inimigos dentro da área tomam dano a cada 1 segundo. O que já fazia essa skill? Aqui antes, olha aqui. Ela criava um relógio de tempo aqui, tá vendo? E os inimigos ficavam lentos, os aliados rápidos, aliados ganhavam vida máxima e já era excelente. Eu gostava de usar essa habilidade aqui com Kyla, tá bom? Kyla e Aidan. Agora adiciona dano constante, olha aqui, nos inimigos. Então, os inimigos pegam dano bastante aqui a cada segundo. O problema, o dano é bom, mas o valor principal da skill continua sendo o controle de velocidade da primeira. Então, buff de aliados, zona de pressão, dano extra, mas não muda sozinho igual o nível 1 mudou. Então, ou seja, a 1 ainda está melhor do que as outras, embora todas sejam boas. Aí quando vale aqui? Vale mais se você usa o Tempos com time mágico, lutas que vai ser demorada, arena top tier, grande arena, guerra global, liga mais alta aí, tá? Então aqui a nota da relíquia 20, tá bom? O custo dela de chega até o nível 20 já é altíssimo aqui, vai muita relíquia para você deixar aqui a relíquia ali aparecendo a corzinha violeta aqui. Então, a nota dela para mim é 7 de 10. O custo-benefício, tá bom, pessoal? A nota dela, da habilidade é boa, mas o custo-benefício é 7 de 10, tá bom? De 10. Vamos lá. Agora vamos ver aqui a relíquia no nível 30 e é uma sexta skill do tempo. Aqui na relíquia 1, ele fica com 5 skills, aqui ele tem 4, fica com 5 e ganha 2 melhorias e aqui, relíquia nível 30 são 6 skills, ele ganha uma nova skill. O que essa skill faz, pessoal? Olha aqui. Quando o inimigo aplica controle no Tempos, o Tempos devolve a primeira skill no inimigo. Tá bom? Olha aqui. Então, que é a ultimate principal do Tempos. Para o tempo do inimigo não pode usar skill, não pode se mover, não pode se esquivar e ainda perde armadura e defesa mágica. Tá vendo aqui? Ou seja, fica muito roubado, muito absurdo mesmo, tá bom? Você entendeu o absurdo que causa, galera? Se alguém tentar controlar tempo, stun, silêncio, charme, congelar, qualquer coisa desse tipo que aplica controle, vai tomar controle de volta. O que isso faz? Transforma Tempos num anti-controle. Ele pune Phobos, Lian, Jorge e certos cenários aí, times de controle em geral.
Porém, o nível 30 custa muito caro aqui quando a gente fala em benefício. Então isso é um upgrade de conta avançada, de cara baleia que investe pesado no jogo. O veredito final, pessoal. Nível 30, poder absurdo, custo absurdo, mais a nota 10 de 10. Nota custo-benefício geral, 5,10, mas nota do poder dela é 10,10. O custo é bem baixo, né? A nota de custo seria 5 de 10, mas de poder, top, top, top. Muito top mesmo. Porque aqui, ela aplica mais 2 segundos. Ele tem 2 segundos e meio aqui desse tempo. Aqui ainda ela aplica mais 2 segundos e meio. Então aqui, galera, a prioridade real para a maioria dos jogadores free-to-play, baixo custo, no meu ponto de vista, é a Relíquia 1. Parar e guardar recurso ali é um gasto moderado, Relíquia 1 e Relíquia 10. Avaliar o meta do servidor, se vale a pena ou não, como é que vai ser. Competitivo, Relíquia 1, 10, 20, 30. Se o Tempos for aí o seu titular, você quiser ir jogar como baleia no endgame, tá bom? 30 direto porque o impacto é total para baleia. 30 não tem o que pensar. Se você é baleia, pode ir. Tá bom? Eu faço vídeo desde o free to play até baleia. Se você é um jogador baleia, gasta pesado no jogo, é competitivo, pode pegar na skill aqui que você não vai se arrepender. Eu não vou pegar, tá? Eu não tenho essas condições de pegar e não sou do nível alto. Eu sou competitivo de guerra com a minha guild, a gente vai, se diverte, mas não no máximo. Agora, dá para fazer vários times de Kyle Aida. Se você quiser completar aí, o Tempos combina com Kyle Aida, combina com Phobos, Caíris, com Morrigan, com Corvus, com Fólio, tá bom? Dá para fazer vários times aí de Tempos. Aqui, mas antes de ir para a arena, eu quero dar minha opinião sincera. Se eu fosse jogador comum hoje, eu pegaria nível 1 obrigatório. Nível 10, uma excelente aí para você parar. Eu só iria de 20 ou 30 se o Tempos fosse a minha principal conta aí de conta baleia. Porque Hero Wars é um jogo de recursos. Às vezes fazer um Tempos 30 vale menos que ter 3 heróis com relíquia nível 20 violeta, tá bom? Então aqui, o ranking das relíquias do Tempos. Melhor custo-benefício, nível 1. Melhor equilíbrio, nível 10. Forte, mas custo alto, nível 20. Luxo, extremo e boa, nível 30. Agora, vamos dar uma olhada com essa relíquia na arena. Então, vamos atacar, mas vamos botar o Tempos aqui no nosso time. Vou tirar a Sona, vou botar aqui o Tempos e vou deixar a Birna, tá bom? Ficou o time aí. Vamos ver o que vai dar essa batalha aqui. Se a gente vai ganhar ou perder. Vamos lá. Eu quero depois também tentar botar com a Iris. Fica muito bom aqui com mortos-vivos, tá bom? Lembrando que a Electra também é da eternidade. Então também vai ter sinergia aqui. Deixa eu diminuir a velocidade. Agora aqui, a Electra tá aplicando menos dano de reflexão mágica na Yasmin, né? Por causa do dot. Eu tenho que mudar o talismã. Eu costumo usar o de reflexão mágica, mas contra Yasmin não vai funcionar mais tão bem, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Cadê minha Electra? Eu vou botar para o primeiro talismã. Pronto. Vamos deixar o Tempos ali. De novo. E vamos botar aqui agora. Não, a Iris aqui. Eu vou tirar a Miu. E vou botar a Iris, tá pessoal? Vamos ver aqui como vai ser. Tempos e Iris agora. Lá vai. E que demorou bastante, mas foi bem. Bom, pessoal, minha conclusão. Tempos já era excelente, agora virou um herói premium. Controle, buff, debuff, dano, anticontrole, mas não caia na armadilha de IP aí e vista até onde sua conta suporta, até onde você pode gastar sem ficar prejudicado. Porque o jogador inteligente não é quem gasta mais, é quem evolui certo o herói. Lembrando, se esse vídeo ajudou você
deixa aquele like, se inscreva no canal. Se for comprar na loja Hub, não esquece do código Alexandre Games, me ajuda bastante, tá bom? Fico muito agradecido, tem me ajudado mais português. Agora é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar para mim responder. Você vai investir na relíquia de tempos? Vai comprar? Vai ficar nível 1, 10, 20? Qual a sua meta? Deixa aí nos comentários o que você acha. Muito obrigado por assistir, até mais. Tamo junto, valeu, obrigado.